O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o Dia de Todos os Santos. Claro que essa celebração nós o fazemos no dia 1º de novembro, mas a Igreja do Brasil, ela transfere para o domingo mais próximo, devido à participação maior dos fiéis. Como não é feriado no dia 1º de novembro, então a Igreja do Brasil transfere devido a essa situação. E também, como é um mistério maior, né, que nós somos chamados a celebrar, devemos hoje também recordar a vida de santidade, lembrando que a santidade vem de Deus, e diante do seu amor, nós participamos desta mesma santidade. Participar desta mesma santidade na condição de filhos, como vai dizer a segunda leitura da primeira carta de São João. Mas quando nós olhamos para as realidades últimas da vida do homem sobre a terra, encontrando sentido na eternidade, nós somos iluminados para aquilo que nós somos, para aquilo que nós vamos fazer, o que nós somos e aonde está o nosso destino. Por isso que no dia 1º de novembro, quando celebramos a festa de todos os santos, a igreja triunfante, o olhar da eternidade, o olhar do céu, dá sentido no dia 2 que nós já celebramos, que é o dia em que nós comemoramos os fiéis defuntos. Porque sem a eternidade, sem a luz da eternidade, dificilmente nós vamos entender o mistério da morte, vamos aceitá-la, ou vamos aprendendo o quê? A lidar com situações. Por isso que sem o mistério da eternidade, sem o sabor do céu, a morte é cruel, ela é cruel. Humanamente falando, ela acaba sendo cruel, porque nós perdemos pessoas queridas. As pessoas próximas, né, a nós, elas partem. Mas quando nós temos um olhar de eternidade, o olhar do céu, quando este farol ilumina a nossa vida,
nós entendemos que aquilo que humanamente é uma perda, se torna o quê? Um ganho, se torna uma entrega a Deus, é um voltar para Deus, é um caminho pascal, é um caminho de Páscoa. E é isso que nós ouvimos na primeira leitura, quando lá no livro do Apocalipse, né, existe um grande número, quando existe uma multidão, e assim, meus irmãos, essa multidão significa todos aqueles que hoje se encontram diante de Deus. Nós somos criados para o céu, nós somos criados para essa multidão, nós fomos redimidos para estar no meio dessa multidão. E aí continua, né, dizendo aqui, né, dentro da visão em que João tem, no livro do Apocalipse, que assim houve então um número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Lembrando-se o quê? Que neste contexto, aqui, meus irmãos, aqueles que foram marcados, esses 144 mil significa o povo de Israel, significa a tribo de Israel, significa a totalidade. Aqueles que entraram, parece ser um número tão pequenininho, um céu reduzido, né? Mas vamos lembrar que a simbologia do número é importante na Sagrada Escritura, para entender que dentro do povo de Israel, dentro, meus irmãos, do antigo Israel, surge o novo Israel, que foi o quê? Que nasceu, que originou-se no coração, no peito aberto de Jesus, no mistério da cruz. Então é diante do mistério da santidade, do mistério desse amor, que nós contemplamos o mistério da cruz. Na Páscoa de Cristo, nós somos inseridos nesta multidão, que vai povoar o céu, que vai viver este estado de graça. Lembrando que aqueles que assim foram chamados primeiro, são aqueles que a quais Deus se revelou. Vamos lembrar aqui os patriarcas, né, os juízes, todo o Antigo Testamento, todos aqueles que acolheram de fato a promessa de Deus, que esperaram por essa promessa e que nos anteciparam no céu. Um pequeno número antecipou, mas diante do mistério pascal de Cristo, diante da revelação de Deus, do seu amor por nós, no mistério da encarnação, depois disso, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações. O céu já não é para aqueles a quais Deus se revelou por primeiro, mas de uma forma gradual. Este mistério, meus irmãos, da vida de santidade, esta revelação que foi de uma forma definitiva, se revelou a todos nós. Então, mediante ao mistério da encarnação, em Jesus, o céu foi aberto para todos nós. Todos nós fomos inseridos na eternidade, todos nós fomos resgatados. Por isso, meus queridos, viver a santidade é um chamado de Deus, e um chamado que Deus preparou para todos sempre, não parando em nossos pecados, mas mediante aos nossos pecados, o Senhor nos deu de uma forma abundante o mistério do seu amor. Viver a graça da santidade é ter um coração aberto, generoso ao amor. É sentir-se amado por Deus. Por isso que quando nós celebramos o mistério da eternidade, nós devemos lembrar dos santos já canonizados. Nós lembramos de Santa Teresinha, nós lembramos de Santa Rita de Cássia, nós lembramos de Santa Gema Galgani, todos os santos nós lembramos. Mas também tem santos não canonizados, para lembrarmos também que se encontram em nosso meio aqueles que passaram nas nossas vidas. Quando chegarmos no céu, nós nunca vamos imaginar encontrar aquela pessoa lá. Nossa, aquele fulano está no céu. Vai ser uma surpresa para nós. Nunca imaginaríamos encontrar aquele nosso parente, que a gente nunca deu tanto valor, né? Nossa, está no céu, né?
Aquela pessoa que caminhou conosco na comunidade, que era tão discreta, rezava no silêncio. Uma senhorinha, um senhorzinho, um jovem que comungava, está no céu. Nunca imaginaríamos encontrar pessoas assim. Até aquela pessoa que nós tínhamos tanta dificuldade. Nossa, você está aqui, eu tinha tanta dificuldade com você, era tão difícil te amar. Vamos encontrar pessoas assim. Pode ter certeza, aquela pessoa que foi tão difícil para nós, a surpresa é encontrá-la no céu. Para entendermos que o céu, a vida de santidade, não está somente em não pecar. Esse é o princípio, e este é um dos atributos. Mas a vida de santidade está, meus irmãos, em unir intimamente ao amor de Cristo. Ter o amor apaixonado por Jesus. Ter um amor, estar em comunhão com Jesus, porque qual é a característica da vida de santidade? Nós rezamos na oração do credo, na comunhão de todos os santos, e só podemos viver em comunhão se estivermos em comunhão com Deus. É interessante nós olharmos nas Sagradas Escrituras, porque quando Paulo dirige as comunidades, ele vai dizer assim, aos santos e santas. Por isso que tem gente que fala assim, ai padre, não brinca assim comigo. Eu falo, santidade. A pessoa fala, não brinca não, padre, porque eu não sou santo. Mas São Paulo está dizendo, queridos santos daquela comunidade, queridos fiéis, para lembrarmos que a comunidade, a igreja é chamada a viver a vida de santidade. Se nós não estamos aqui por este fim, nós perdemos o quê? O nosso tempo. Nós não nos transformamos. Por que nós recebemos os sacramentos? Vamos entender que esta multidão, que depois João viu, de todas as nações que foram marcados, que traziam o quê? As vestes brancas, que traziam as palmas nas mãos, significa o que essas pessoas, o que significa essa multidão que estava trazendo? Significa aqueles que viveram os sacramentos da igreja, aqueles que comungaram, aqueles que confessaram, aqueles que souberam lutar a vida, aqueles que nunca desistiram, porque viver uma vida de santidade é lutar, mas não lutar sozinho. Diante do mistério da igreja, meus irmãos, diante dos sacramentos, nós somos chamados a nos elevar. Quais são os elevadores que nos levam para o céu? Os sacramentos e a escuta da palavra de Deus. São os elevadores que nos conduz para a eternidade. Se abraçarmos estes elevadores, nós teremos a graça de nos unirmos intimamente ao nosso Senhor e crescermos na vida de oração. O que fez Santa Teresinha largar tudo, deixar tudo para abraçar a vida de santidade? Foi o amor a Jesus. O que fez, meus irmãos, a Virgem Maria dizer o sim a Deus diante da proclamação do anjo? Foi o amor que ela tinha por Deus. O amor, ela se despojou. Claro que na hierarquia celeste, Nossa Senhora, ao ponto que nós temos a veneração especial, hiperdulia, não somente, meus irmãos, na história da salvação, mas ela foi preservada de todo o pecado. A única criatura em toda a terra foi a mais agraciada. Todas as chuvas, as águas que foram derramadas, foi toda sobre ela, de uma forma abundante, em vista da nossa salvação. Então, mediante, meus irmãos, essa santidade de Deus, nós encontramos depois a santidade da Virgem Maria, que não é por ela mesma, mas pelos méritos do seu Filho, ela foi agraciada. Depois encontramos os patriarcas. Olha a fileira desta corte celeste, né, desta multidão. Depois veio os juízes, com os quais nós já falamos, veio os profetas. Lembramos que dentre os patriarcas, nós devemos hoje reconhecer São José, que nós veneramos protodulia, que é o primeiro a todos aqueles que são venerados.
a quem Deus confiou os mistérios riquíssimos, e o maior mistério, os 2 tesouros, que é a Virgem Maria e o seu próprio Filho, sendo o Pai do próprio Cristo nessa terra, e ensinando-lhe todas as realidades humanas. São José, um homem justo, homem obediente, homem fiel. Hoje a igreja o venera como primeiro de todos os santos após a Virgem Maria, com a Virgem Maria, o grande patriarca da igreja, o patriarca da promessa, porque foi por São José, na figura de Abraão, de Isaac, de Jacó, que surgiu a promessa da vida eterna. A promessa que é Jesus, a promessa, meus irmãos, que é para nós sinal de vida. Então por isso que nós veneramos e nós colocamos São José na hierarquia. E depois vem quem? Os mártires, as virgens, os doutores da igreja, e depois todos os santos, das quais nós já falamos, que foram canonizados, e cada um e nós que precisamos entrar nesta fileira. E para entrar nessa fileira, nós precisamos entender o quê? Diante desta vida de santidade, aquilo que Jesus nos propõe nas bem-aventuranças. Como ser santo então, padre? Ser santo significa primeiramente, vai dizer São Boaventura, que Jesus, ao subir ao monte, ele não apenas subiu ao monte para falar, mas ele subiu ao monte porque só pode falar das coisas do céu quem está na altura, quem está sob o topo. Quem está na planície, quem está abaixo, não falará das coisas do céu. Vamos lembrar que em João, Jesus vai chamar a atenção de Nicodemos. Se tu não compreendesses as coisas dessa terra, vai querer, Nicodemos, compreender as coisas do céu? Tu que és doutor, tu que está tão apegado, tu que está tão com medo das situações, você que está fugindo. Lembremos que a subida de Jesus ao monte significa a nossa postura como cristãos, para falarmos das coisas do céu, para caminharmos, meus irmãos, nessa vida, mantendo o nosso olhar à eternidade, precisamos ansiar, buscar as coisas do céu, porque quem está lá embaixo não busca não, viu? Só busca as coisas desse mundo, só busca a vida terrena. Ser santo é buscar as coisas do céu, é superar as coisas da terra. Quem é muito mundano não busca as coisas do céu, porque está preso. Então, para subir, precisamos o quê? Precisamos, meus irmãos, primeiramente contemplar o mistério da encarnação. Jesus viu as multidões, Jesus nos viu. A santidade é o olhar de Deus sobre nós. Ele subiu. Quem vê Jesus e quem contempla, sobe com ele ao mistério da ressurreição. Subiu ao monte e sentou-se. Para alcançarmos a vida de santidade, vamos entender que este verbo sentar em Jesus é o mistério da encarnação. O que é sentar? Meus irmãos, é repousar, é entender quem nós somos humanamente, é entender nossos limites. E quando nós aceitamos os nossos limites, nós permitimos que a graça de Deus nos eleva. E como que nós assim permitimos? Quando nós deixamos que Ele nos ensine. E para nos ensinar, precisamos nos aproximar do mistério desse amor. Viver a santidade a partir de Cristo, se nós olharmos para a sua divindade, porque Ele não deixou de ser Deus. Nós vamos lembrar muito bem, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas como que nós imitamos Jesus? A partir da sua divindade? Não, é impossível. Nós imitamos Jesus a partir da sua humanidade. E é a partir da sua humanidade que nós abraçamos o divino que Ele é. Porque a sua humanidade nos ensina a humanidade que nós devemos ser mediante ao mistério do amor e da revelação do próprio Pai. Para vivermos isso, Jesus então nos coloca a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lembrar que a preposição, bem-aventurados pobres em espírito, aqueles que têm um coração desapegado.
Dentro do tratado da vida de santidade, do caminho de santidade, tanto Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, depois São João Clímaco, diz que o primeiro degrau, a primeira porta para se entrar numa vida de santidade é o despojamento, é o desapego. Ser pobre em espírito é ter um coração despojado. Meus irmãos, imitando o despojamento de Cristo, que despojou-se de si mesmo sendo Deus, abraçando a nossa humanidade. Ele desceu, e na sua descida não é para ficar lá, mas é para nos elevar. Aqui nós entendemos o que? A humildade. É uma das facetas para a vida de santidade. O despojamento é reconhecer, é abraçar a humildade. A humildade é o remédio que nos conduz para o céu. Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece quem ela é, e reconhecendo o que ela reconhece Deus que é tudo. Então, no reconhecer que Deus é tudo, ela confia, e na confiança ela se entrega, ela desapega. Diferentemente, lembramos do jovem rico, que queria seguir Jesus, queria o quê? Ser feliz, mas a tristeza do jovem rico era o quê? Que ele tinha um coração apegado. Porque viver a santidade não é apenas praticar os mandamentos. A prática ela existe, mas é a prática que nos leva a um coração mais despojado, um coração desapegado, para unirmos intimamente ao amor a Jesus. Eu posso praticar os mandamentos, mas o meu coração ainda está preso naquilo que eu quero. Eu amo Jesus? Não. Ainda não amo Jesus de fato. Tem muita coisa em mim que eu preciso despojar. Tem muita coisa em mim, tem riquezas dentro de mim que eu preciso desapegar. Então, ter o coração pobre é um coração despojado. E diante deste coração despojado, nós vamos entender as outras 7 bem-aventuranças que Jesus nos coloca não como mandamento, mas como valor para alcançarmos a eternidade. Qual é a porta para nós abraçarmos o valor do reino de Deus? Confiar, despojar. Esta é a lição dos grandes santos. Este é o caminho dos santos, é aprender a desapegar, é aprender a deixar o orgulho, a ser curado do orgulho, desapegar do pecado, desapegar das coisas que me separam do amor de Deus. Vamos lembrar que se a vida de santidade não é só a prática dos mandamentos e também não é só a confissão, o que é então, padre, afinal das contas? É ter um coração generoso, um coração alargado para acolher os dons do Espírito Santo. Porque assim, se acolhermos, nós vamos crescer da vida de fé. A nossa vida espiritual vai alavancar. E nós teremos um coração dócil à ação de Deus. Quando eu confesso, só para a gente encerrar a reflexão, quando eu confesso, eu volto para quê? Para estaca zero. Não quer dizer que eu, tendo confessado aquele pecado, eu já estou na vida de graça. É um princípio para estar na vida de graça, mas eu estou na estaca zero. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que acolher de uma forma generosa os dons de Deus. Então já começa por aí. Por isso que nós muitas vezes, entre aspas, não com vocês, só comigo, tá? Dificuldade para confessar. Porque a gente acha que confessando, nós já estamos livres. Não. A confissão é a porta que nos dá a liberdade para vencermos o pecado, para abraçarmos. Mas a confissão já nos dá o quê? Nos insere o quê? A nos abrirmos para, de uma forma generosa, a ação de Deus. A vida da graça de Deus, se nós acolhemos de uma forma, meus irmãos, tão generosa, tão transbordante, se nosso coração tiver uma largueza, nós cresceremos. A nossa vida vai ser transbordante, os dons de Deus vão acontecer na nossa vida, a nossa vida de igreja vai superar os preceitos. Eu vou parar de ficar vivendo só de obrigação, o meu coração superará
Eu vou fazer de tudo para amar a Deus. Uma missa não vai me cansar, 2 missas não irão me cansar, aquele rosário não vai me cansar, aquela prática não vai me cansar, porque quanto mais eu estiver aberto à ação de Deus, tudo que eu farei será com sinal de amor por Ele. Quem ama não se cansa, diz Santo Agostinho. Se estamos ainda cansados, é porque estamos ainda apegados, estamos ainda presos. Por isso, meus irmãos, peçamos isso a Jesus, que o Senhor nos dê a graça desta vida de santidade, para que nós acolhamos os dons do Espírito Santo e que nós subamos com Ele para esta montanha, que é Ele mesmo, pois é com Cristo que nós nos elevamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.